Oi pessoal, tá começando mais um Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Gente, o programa de hoje tá muito legal. A gente vai conversar um pouquinho sobre o espaço e as curiosidades do universo de uma maneira geral. Então, editor, roda a vinheta. Nós vamos começar o nosso programa com uma matéria muito interessante da Camila. Ela entrevistou o Major José Carlos e a 2ª Sargento Rosilene Siqueira. Os dois são controladores de voo no Instituto de Controle do Espaço Aéreo e nos contaram um pouquinho sobre as curiosidades dessa profissão. Vamos dar uma olhadinha. E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui no ICEA para conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e importância. Então vem comigo! Eu gostaria que você explicasse o que é o ICEA. O ICEA é um instituto voltado para as atividades de controle do espaço aéreo. Como instituto, ele realiza capacitação de recursos humanos, inovações, pesquisas, todas as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo. E como que funciona o sistema de controle de tráfego aéreo no Brasil? O sistema de controle do espaço aéreo no Brasil é caracterizado como CICEAB, a sigla CICEAB. Ele é responsável por todo o deslocamento de aeronaves em solo brasileiro, desde a decolagem até o pouso. Toda aeronave voando estará sob a guarda do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. E isso é tanto aeronaves públicas como particulares, por exemplo? Isso. Em princípio, a gente deve imaginar qualquer veículo no nosso espaço aéreo. Hoje, quando nós falamos muito dessas aeronaves novas não tripuladas, elas também serão objetos do nosso trabalho. Mas nós podemos, de uma maneira geral, identificar que qualquer aeronave voando no espaço aéreo brasileiro, seja civil, seja militar, ela estará sob jurisdição e segurança da Força Aérea Brasileira. E como que funciona a comunicação entre aeronaves em voo? Para quem está aqui na Terra, né, vocês assim do ICEA, quanto aos pilotos? Pois então, hoje a modernidade do celular, dá para imaginar como é que funciona, por exemplo, a nossa identificação com, possivelmente, nossos filhos, essas coisas todas. Qualquer aeronave estará em comunicação direta com um controlador de tráfego aéreo em terra. Essa comunicação já foi feita em tempos remotos em HF, em alta frequência, já foi feita em VHF, mas hoje a gente usa também muita parte em data link, através de comunicação de dados. O que é um controlador de voo? O controlador de voo, o controlador de tráfego aéreo, ele é o profissional que vai trabalhar o gerenciamento de tráfego aéreo no país, no Brasil. Tanto o tráfego comercial, geral, como militar e questões emergenciais também. E qual é a formação necessária para se tornar um controlador? A formação acontece na Escola de Especialistas Aeronáutica, em Guaratinguetá. Inclusive, pertinho daqui, eu sou de Caçapava, me formei lá em 2007 e a formação ela pode ir de 1 ano a 2 anos, dependendo da turma que foi escolhida. Também tem a área técnica, mas para o controlador de tráfego aéreo é apenas um ensino médio, 2 anos de formação em parte técnica e parte militar. E quais são os desafios diários que essa função exerce? O controlador de tráfego aéreo, ele trabalha realmente com muita responsabilidade, né? Ele tem o tráfego aéreo do Brasil, vidas, famílias, nas suas mãos. Então, essa responsabilidade é um peso, porém, por outro lado, também nos traz orgulho, porque você sente que você está prestando um serviço que é primordial, que é essencial para o Brasil em si. Então, os desafios, estar sempre atualizado, que é realmente uma dificuldade. A aviação em si, ela é muito dinâmica, ela muda muito, né? Isso todo ano. Lidar com essa responsabilidade, com o estresse em si, por ser uma função tão importante,
e está tentando buscar o conhecimento, seja onde for, seja internacional ou nacionalmente. Esses são os maiores desafios. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência e de ter me acompanhado aqui pelo ICEA. Eu vou ficando por aqui, vocês voltam para o estúdio e até a próxima! E agora no Indica Aí, a Raíssa foi até o Observatório da Univap para contar um pouquinho pra gente sobre a 7ª edição do evento Espiando a Lua na Luneta, que acontece no mês de agosto. Vamos conferir. Você já teve curiosidade ou já quis observar os astros? Aqui no Observatório de Astronomia e Física Espacial, esse desejo pode se tornar realidade. Está começando mais um Indica Aí e hoje vocês vão me acompanhar em uma visita por esse lugar. Vem comigo! Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Dr. Irapuã e ele vai me contar um pouco mais sobre o observatório. Olá doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite e para começar eu gostaria que você me contasse qual é o principal objetivo do observatório, o que ele busca promover? Então, o observatório aqui ele funciona como um lugar de divulgação de ciências, de divulgação científica. Então a gente, claro, através da astronomia, que é o nosso assunto aqui, né? A gente tenta, a astronomia é uma ciência bastante multidisciplinar, né? Ela pode envolver praticamente todas as outras ciências, inclusive as humanas, né? E a gente tenta mostrar isso pro público aqui no observatório. E como que ele funciona? Quais dias que ele está disponível para visita? A gente abre toda quarta-feira. Só fecha durante períodos de férias, assim, por exemplo, em julho, né? Férias de julho ou férias de janeiro. E o resto do ano está sempre aberto, toda quarta-feira. Então, para as pessoas virem aqui visitar, é só vir. É gratuito, é tudo mais. Quando são escolas ou grupos grandes de pessoas, aí tem que agendar em função do tamanho do nosso espaço aqui, né? Então aqui, além do que o público vê, né, assim, quando vem nas visitas, tem alguns equipamentos aqui que são equipamentos de pesquisa, tá? Mas o uso principal desse prédio aqui é fazer divulgação científica, receber o público, atender os alunos da Univap, alunos de escolas e tudo mais. O observatório ele promove alguns eventos. Como que eles são organizados? A gente, pelo menos um evento grande anual a gente faz, às vezes mais de um, mas um é fixo, tá? Que se chama Espiando a Lua na Luneta. Ele é um evento grande, no ano passado vieram quase 2.000 pessoas aqui, tá? Então é um evento que acontece principalmente do lado de fora do observatório, né? A gente oferece palestras, um planetário vai ter esse ano, e oficinas e uma série de exposições que acontecem aqui dentro do prédio. Dia 2 de agosto a gente vai ter esse evento que é a 7ª edição do Espiando a Lua na Luneta. É um evento aberto ao público, gratuito, não precisa se inscrever, tá? Só se você for astrônomo amador e quiser trazer o seu telescópio, é bom entrar em contato com a gente para combinar direitinho, chegar um pouco antes para montar equipamento e tal. Onde o pessoal pode acompanhar o trabalho aqui do observatório nas redes sociais? A gente tem um Instagram que a gente está sempre postando coisas, esses anúncios de eventos e tudo mais, que chama Univap Observatório. A astronomia é uma área que estuda a fundo os corpos celestes. E aqui no observatório, esse compromisso é levado a sério. Não percam a oportunidade de conhecer o local. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até o próximo episódio. Valeu, Raíssa. E agora no PCE, a Maria Clara entrevistou o Sérgio Pili. Ele é pesquisador e docente da Univap em Física e Astroquímica. Vamos dar uma olhadinha nessa conversa.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. No episódio de hoje vamos receber Sérgio Pilling. Ele é pesquisador e docente em Física e Astroquímica e iremos conversar sobre as curiosidades do universo em que vivemos. Olá Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado eu. Sérgio, pra gente começar, me conta, o que despertou o seu interesse pela astronomia e pelo universo? Bom, sempre foi muito curioso desde pequeno, né? Mas curioso até de pegar os brinquedos que eu ganhava dos meus pais no Natal e assim, desmontava para ver como é que funcionava. Tipo, aí ligava um brinquedo no outro e a bateria de um, eu podia acender a lâmpada do outro brinquedo. Eu sempre fui muito curioso para tentar entender as coisas, desde pequeno, né? Em algum momento decidi ser astronauta. Mas aí, como eu tinha um problema de vista, né, acabei, vamos dizer assim, tirando essa perspectiva do meu futuro. Em algum momento na minha juventude, na adolescência, comecei a estudar sobre diferentes religiões, né? Que a gente, durante o nosso crescimento, a gente tem esse processo. No início a gente é apresentado a religião dos pais, né? E aí depois você começa a se perguntar, será que tem outras coisas que a gente pode experimentar? E comecei a me interessar um pouco pela questão mais esotérica. Uma questão mais assim dos minerais, das cores, né? Um pouco mais do lado esotérico, vamos dizer assim. E em algum momento da minha vida decidi ser astrólogo. Acredite. E comecei a comprar uns livros de astrologia e tal. Só que no Brasil não tinha faculdade de astrologia na época, né? Isso foi em 95, quando eu estava entrando na faculdade. E a faculdade que tinha mais correlata era de astronomia, né? E aí eu falei, putz, eu vou fazer astronomia e aí eu vou ser mó fera em fazer mapa astral. Pra tu ver como é que a gente tem aquela mentalidade de adolescente, assim, um pouco ainda imaturo, né? No campo social e tal. E aí entrei na faculdade, tive uma boa nota, inclusive, eu passei em primeiro colocado na época do vestibular, lá na UFRJ. E logo no primeiro semestre, eu consegui separar muito bem a astrologia, o esoterismo, né, por trás, as coisas que são místicas e tal, da ciência, né? E o meu lado cientista desabrochou ainda mais nessa parte, logo no primeiro semestre, e eu comecei a estudar e tal. E aí eu fui seguindo cada vez mais a fundo essa área de astronomia, da parte científica da astronomia, né? E aí fui seguindo a carreira profissional, mestrado, doutorado, fui seguindo. Atualmente sou professor na Universidade do Vale do Paraíba, né? Trabalho lá há 15 anos. E essa área ela é cheia de curiosidades, como a gente sabe, né? E tem alguma coisa que te surpreende? O universo sempre nos surpreende, né? Isso todo dia, né? Um sonho que a gente tem à noite faz a gente ter uma perspectiva diferente no dia seguinte do próprio universo, entendeu? Porque ele está sempre nos surpreendendo. Mas como as descobertas atuais ou modernas da ciência, eu posso dizer que três coisas me surpreendem, assim, bastante. Primeiro é o fato de praticamente toda a estrela do céu estar num sistema planetário. Isso é surpreendente. Quando a gente olha para o céu e vê aquelas estrelas todas, praticamente todas têm planetas em volta. Segundo, daquela quantidade todas de planetas que a gente consegue imaginar no céu, mais da metade são planetas que estão numa região do entorno da estrela chamada de zona de habitabilidade. Ou seja, que pode abrigar água líquida, né? Isso me surpreende também, o potencial da vida poder emergir
ou se proliferar no universo, né? Ela surgiu na Terra, quer dizer, na verdade a gente nem sabe, a gente é que está dizendo que ela surgiu na Terra porque a gente não conseguiu ainda encontrar outra vida fora da Terra. Então, mas a terceira coisa que me surpreende, né, é que uma vez que a vida surge na Terra, né, existe um processo que é o espalhar da vida no universo a partir da Terra. Isso é um processo que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos mandando foguetes para outros corpos celestes, estamos colocando astronautas no espaço, tem planos de cultivar alimentos em Marte e na Lua, em colônias espaciais. Então isso me surpreende, a capacidade da vida, uma vez que emerja no cosmos, ela se proliferar no cosmos, como se fosse uma propriedade do próprio universo, né? Quando surge, preenche o cosmos, entendeu? Ela se espalha, né? Exatamente. Muito legal. E a gente foi até a população e a gente perguntou a mesma coisa. Vamos ver o que eles responderam? Vamos lá. O céu, as estrelas. O céu, as estrelas. Isso. E as pessoas, né? Tem muito o que falar. Olha, eu gosto muito de observar a Lua, tanto de noite quanto de dia, né? Que às vezes ela aparece de dia também, e aquilo me deixa encantado. As infinitas possibilidades de exploração, entendeu? Que o homem pode conseguir. Cada um tem uma coisa que mais surpreende, né? Você vê ali o pessoal falando. E além de ser uma área cheia de curiosidade, é uma área cheia de dúvida também. E qual que você acredita ser a maior dúvida ou o maior mistério atualmente? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente está cada vez mais próximo da resposta, mas a gente não... Vamos dizer que a gente já abriu o livro onde essa resposta está. Só não conseguiu encontrar ainda, mas a gente já está segurando o livro. Que se nós estamos sozinhos no universo, se existe vida fora da Terra, né? E também por que nós estamos aqui. Na verdade, é um conjunto de perguntas que estão ligadas nessa temática da vida, né? Vou falar novamente. Por que nós estamos aqui? Estamos sozinhos no universo? E para que nós estamos aqui também, né? Qual é o propósito da vida, né? A gente está com um livro na mão e estamos procurando a resposta. É claro que essa resposta ela vem para a gente, ela nos vai ser fornecida, né? Vamos dizer assim, pelo próprio universo, né? Nós somos constituídos de átomos que foram feitos nas estrelas. Então, o próprio universo está dando ferramentas para a gente entender nós mesmos e a ele, né? Então, por isso que eu falo que o livro está na nossa mão, a gente só tem que procurar a resposta. Até porque é um livro muito grande, né? Muito grande. E às vezes a leitura desse livro exige não somente um conhecimento prévio, não somente uma técnica, mas principalmente sensibilidade. Porque às vezes você está com uma coisa na tua frente ali, ó, mas se você não é sensível àquele conteúdo, você não consegue ler. Então a sensibilidade é importante. Por isso que os cientistas, eles são pessoas com potencial para ler esse livro, mas tem outras pessoas que conseguiriam ler esse livro também. Por exemplo, alguns artistas têm sensibilidade para enxergar coisas que estão nesse livro, o livro das respostas, vamos dizer assim. E aí, alguns filósofos, alguns poetas, né? É a questão da sensibilidade. E até mesmo uma pessoa comum, um jardineiro que está em contato com a natureza todo dia lá, e ele tem tanta sensibilidade para perceber as nuances que ele pode encontrar certas respostas, entendeu? Que são muito interessantes, tão interessantes quanto as respostas que o cientista vai encontrar.
E está diretamente ligado, então, no nosso dia a dia, né? Dia a dia de todo mundo. Uhum. E falando sobre isso de vida fora aqui da Terra, a gente também foi até aos entrevistados e a gente perguntou se eles acreditam que é possível que haja vida além daqui. Vamos ver o que eles falaram? Eu acredito. Eu acredito. Eu acho que o mundo, o universo é muito grande para ser só nós aqui, né? Acho que é muito gigante, então com certeza em outros planetas, outras galáxias além, deve ter vida além. Deve ter mais coisas que a gente não sabe ainda. Ainda não. Apesar de ter registro de que pode ter existido, mas eu ainda não acredito. De certa forma, sim. Sim, outros que não. Mas e pra você? Quais motivos você acha que garantem que sim, existe ou que não existe? Então, até a data de hoje, né, não foi detectado vida fora da Terra. Em planetas, em luas, em cometas, não se foi detectado. Mas, como a gente viu aí na reportagem, né, o nosso telespectador pontuou muito bem, o universo é muito grande. E ele é grande não somente no tamanho, ele é grande no tempo. Então, quando você combina o tamanho e o tempo, você tem a possibilidade da vida ter surgido em diferentes locais, em diferentes momentos no universo, né? Uma coisa que os cientistas têm certeza e já detectaram foram as moléculas importantes para o surgimento da vida, que são os aminoácidos, as bases nitrogenadas, açúcares, entre outras. Essas moléculas, elas existem no espaço, elas existem no meio interestelar, elas existem em cometas, elas existem na superfície de planetas, né? Mas a gente não encontrou ainda uma célula fora do planeta Terra, né? Somente essas moléculas. E uma das teorias que a gente acredita, quer dizer, né, que essas moléculas elas foram importantes e elas foram, quando a Terra era ainda bebê, vamos dizer assim, né? Uhum. Elas foram depositadas na Terra por cometas, por asteroides e ali encontraram um momento certo, vamos dizer assim, uma combinação certa para formar a primeira célula, né? E toda a vida que a gente conhece foi derivada então dessa primeira célula, né? Tem pesquisas de laboratório que tentam simular a formação de moléculas orgânicas, simulando cenários espaciais, né? Eu mesmo lá na Univap, a gente tem um equipamento que a gente consegue simular um cometa no laboratório e com a radiação solar chegando nesse cometa simulado, a gente produz algumas moléculas orgânicas e vai colocando pistas nesse assunto, né, sobre a possibilidade da vida surgir em outros ambientes do espaço. E para desvendar todos os mistérios da astronomia, é só avançando tecnologicamente. E você acha que a tecnologia, como que ela colabora hoje em dia? Como que ela vem colaborando nos últimos anos e quais foram os experimentos que ela colaborou que foram mais relevantes? De um modo geral, a construção de aparelhos que nos permitiram medir coisas, por exemplo, medir temperatura, medir brilho, né? Os sensores foram muito importantes, né? Então, desde a construção do primeiro termômetro, a construção do primeiro relógio, né? Tudo isso nos permitiu avançar no conhecimento do mundo. Porque uma coisa é a gente perceber mudanças, eu perceber, você perceber. Outra coisa é você quantificar isso de uma forma padronizada. E foi só assim que foi possível a ciência avançar, quando a gente começou a padronizar as medições. Na atualidade, os principais aparelhos de medições que a gente tem na área de astronomia, em particular, focada na sua pergunta, são os grandes telescópios espaciais, principalmente o telescópio James Webb, né? Que nos permitiu identificar um monte de moléculas orgânicas no espaço,
contabilizar moléculas também na atmosfera de exoplanetas, né? Então tem uma linha de pesquisa focada nisso, para caracterizar se tais exoplanetas vão ter o potencial para abrigar vida ou não, né? E não podemos nunca deixar de falar que, além desses equipamentos para medir coisas, né? No caso, um telescópio é um equipamento para medir o brilho das estrelas, tá? Não somente o brilho, mas ele mede o tipo também de radiação que a estrela emite. Nós temos que falar da computação. Então, que a computação é um outro ferramental que a humanidade desenvolveu para dar conta desses equipamentos de medida. Não adianta nada a gente conseguir medir pra caramba uma coisa, seja ela uma temperatura, seja ela a quantidade de luz que é emitida por uma estrela, se a gente não consegue dar conta da análise desse dado que a gente está medindo. Então, a computação nos permitiu avançar muito na análise e no entendimento dos fenômenos, né? E, na atualidade, a gente tem a inteligência artificial, que nos apresenta uma nova realidade de mundo, né? Assim como a Revolução Industrial mostrou para nós uma nova realidade, assim como a descoberta do fogo mostrou para nós uma nova realidade, a inteligência artificial está mostrando uma nova realidade, onde a gente consegue analisar muitos dados e enxergar padrões que a gente não consegue enxergar somente com nossa mente, né, nossos olhos. Então é uma revolução também. Você citou o telescópio, que muita gente conhece por ficar olhando, enfim. E uma frase muito conhecida hoje é: olhar para o céu é ver o passado. E qual que é a explicação dessa frase para a astronomia? Essa é uma frase que a gente podia ficar horas e horas falando sobre esse tema aqui, mas de forma muito breve, como a luz ela se propaga com uma velocidade finita, né? Por exemplo, se apagar a luz do Sol agora, né? Apagou a luz do Sol, a gente só vai perceber isso daqui a 8 minutos, porque a luz demorou 8 minutos para chegar à Terra. Então significa que quando eu olho para o Sol, eu estou vendo como o Sol era há 8 minutos atrás. Esse que é a metáfora de olhar ao passado, que o pessoal fala da astronomia. E o Sol é uma estrela que está aqui perto. Ela está somente a 8 minutos-luz de distância. Quando a gente olha para outras estrelas, elas vão ficando cada vez mais longe. Então você está vendo o universo como ele era no passado, né? Isso é uma linha para essa resposta. A outra linha é uma outra linha mais psicológica, uma vez que olhar para as estrelas, a gente consegue refletir sobre como que a gente pensa, o que a gente podia estar pensando, ou como que a gente era no passado também. Como na época que não tinha luz elétrica e as pessoas precisavam caçar à noite, né? E se perguntavam se as estrelas eram deuses. Então tem essa reflexão da própria antropológica do homem, tentar entender um pouco de como ele era no passado, entendeu? Tem essa mistura aí. E falando justamente sobre isso, esse lado mais psicológico, o que a astronomia pode ensinar pra gente sobre a nossa própria existência aqui na Terra? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a maneira mais rápida de responder isso é, como a gente não ainda identificou nenhuma outra forma de vida fora do planeta, é muito importante que a gente preserve o nosso planeta, porque a gente não teria outro refúgio para ir caso o nosso planeta acabasse. Isso seria a maneira mais rápida de responder essa tua pergunta. Porém, a gente pode olhar essa tua pergunta com outros olhos. A astronomia também nos mostra que praticamente a metade das estrelas do céu tem planetas com potenciais para abrigar a vida. Então pode ser que a vida esteja lá, só a gente não conseguiu detectar ainda.
por questões de sensibilidade, como eu te falei, da sensibilidade. E se a vida estiver lá, significa que o universo está repleto de vida. E a vida é uma propriedade do universo. Então, aí a gente faz uma outra pergunta, né? Isso o cientista já sempre perguntando. Por que o universo tem essa propriedade? Entendeu? Por que o universo quer criar vida onde é possível, né? Essa é uma das perguntas que a gente ainda está procurando lá no livro das respostas. E Sérgio, mais uma vez a gente foi até os entrevistados, só que dessa vez a gente perguntou uma coisa um pouco mais pessoal. Se eles pudessem enviar uma mensagem para outra civilização, qual seria? Legal. Olha só. Outra civilização? Agora você me pegou. Não conheço o ser humano. É melhor ficar por lá mesmo, não vir conhecer nós não, que a gente é uma espécie muito complicada, muito delicada de lidar, viu? Nunca pensei a respeito, mas eu imagino que a Terra é maravilhosa e, por favor, fiquem aí e deixem a gente por aqui. Creio que seja isso. Só um cumprimento simples. Olá, como é que vai? Essa foi boa. Infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes da gente terminar eu queria fazer essa mesma pergunta para você. Qual mensagem você enviaria para outra civilização se pudesse? Então, na verdade, eu nem precisaria enviar uma mensagem, porque se eles fossem mais inteligentes do que a gente, eles já estariam coletando as informações que eles precisam. E se eles fossem menos inteligentes que a gente, não adianta eu mandar mensagem nenhuma, porque eles não vão entender nada. Né? Então, mas para dizer de outra forma, falaria do tipo, olha, a gente percebeu que a vida é uma propriedade emergente no universo, estamos tentando continuar, a gente sabe que a vida também carrega desafios, estamos tentando continuar e quem sabe a gente não se esbarra por aí. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso De convite. nada. Seja muito bem-vindo sempre. Ok. A nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí para acompanhar nosso conteúdo exclusivo. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima! É isso aí, gente. Esse foi mais um Ponto Cultural. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Tchau!